Boa tarde então a todos os presentes. Vamos dar início à reunião de Câmara número 16 de 2016. Do Executivo, nota-se a ausência do Sr. Presidente que está de férias. E deu entrada um pedido do Sr. Vereador Francisco José Severino Cunha a pedir suspensão de mandato do dia 18 de agosto até o dia 16 de setembro e que será apresentado pelo Sr. Vereador António da Conceição do Rio. Portanto, começámos pelo movimento de fundos, que foi apresentado nos unidades de teoria no dia 18 de 8, com o valor de 225.966,02 euros. Antes da ordem do dia, temos aqui a ata número 15 de 2016, reunião ordinária da Câmara Municipal de Alpiar, se realizada no dia 5 de agosto de 2016, para aprovação. Não sei se há alguma sugestão, alguma alteração, alguma correção a fazer. Posso? Boa tarde a todos, caros munícipes, comunicação social, staff de apoio. Saudar aqui a regresso do Sr. Vice-Presidente de Funções, teve no seu período de férias, e saudar também o Sr. Presidente, que tenha um merecido descanso também. Não querendo ser muito incisivo, mas efetivamente tenho que registrar que não houve lá muito espaço para tempo disponível, porque a ata chegou-nos, pelo menos a mim chegou fora da hora de expediente de ontem, portanto isto em termos de horas úteis são 4 horas para analisar esta ata e para quem trabalha não foi fácil. Também noto aqui uma questão técnica, quer dizer, a ata corre com o sério risco de ser reprovada, porque o Sr. Vice-Presidente não pode votar. E, portanto, se houvesse uma intenção de aprovar a ata, não pode. Está com um número de forças neste momento, isto pode ficar 2-1. Eu não votarei a ata contra, era apenas um apontamento, mas um pouco que eu consegui ler, queria sugerir aqui 2 alterações à ata. Eu estou a falar aqui na página número 2, onde inicia a minha intervenção, gostaria que fossem feitas 2 correções, porque são pertinentes. Diz que o Sr. Vereador Pedro Gaspar inicia a sua intervenção agradecendo a sua substituição nas suas ausências. O sentido não é este. Eu agradeci, foi a forma como fui substituído, a forma digna como fui substituído. Eu não agradeço a substituição, agradeço ao meu colega Vereador Manuel Coelho, que me substitui cada vez que eu tenho que estar ausente. Portanto, se me permitirem, eu agradeço a forma como sou substituído pelo Sr. Vereador Manuel Coelho. Concerne à sua postura política. E depois, para dizer também que eu não vejo aqui refletido, mas permitam-me aqui 2 segundos. Sim. Continuando na intervenção que eu fiz, digo que disse trazer como é um requerimento que passa a ser extemporâneo, uma vez que fala sobre o mercado municipal e o plano pormenor do jardim municipal. Sobre o mercado municipal, disse que peca por extemporâneo, uma vez que a Câmara Municipal e o Sr. Presidente farão, terá que ser muito moral, não é? Porque agrega-se aqui o Sr. Presidente e a Câmara farão, ou então o Sr. Presidente fará aquilo que se comprometeu, que é um estudo efetivo da relação investimento e retorno do espaço. Até que está tudo bem, mas é preciso acrescentar o que disse também a seguir, que era também extemporâneo a questão do plano pormenor do jardim municipal, porque o mesmo havia sido aprovado em sede de reunião de Câmara. E, portanto, isso foi referido por mim. São 2 assuntos, e ambos são extemporâneos. Um é por uma razão que está aqui referida, e o outro é pela razão que eu também disse, por ter sido aprovado aqui em sede de reunião de Câmara, aprovado, quer dizer, ter sido votado pelo vereador do Partido Socialista. Sim. Estou na mesma página. A página número 2 é o mesmo parágrafo. Começa o Sr. Vereador Pedro Gaspar e no fim do parágrafo, é necessário acrescentar a declaração que eu faço a seguir sobre o plano pormenor do jardim, que está oculta aqui.
Não vem mesmo, não vem referido, de todo. Portanto, são dois assuntos. O primeiro eu explico e o Sr. Presidente faz o seu compromisso. O segundo eu explico também dizendo que é extemporâneo porque já foi votado em sede de reunião de Câmara, para o meu caso, pelo representante do Partido Socialista, que eu penso na altura até ter sido o vereador Manuel Coelho a votar esta matéria do Jardim Municipal. Penso que foi ele que votou. Mas, Sra. Se quiser ouvir a gravação... Mas é isso que eu ia sugerir, porque eu agora estou aqui também, porque eu também não estava presente na reunião, não é? Também dificilmente consigo dar a opinar sobre esse assunto. Não é esta ata, eu tenho a certeza de ter referido os dois assuntos. Sim. E disse que era extemporâneo, tinha sido votado aqui em sede de reunião de Câmara. E é que não consta nada sobre esse assunto. E a matéria nem sequer é política, mas não tem gravidade nenhuma, mas eu gostaria que ficasse registado em ata que fiz referência aos dois assuntos e expliquei a extemporaneidade de cada um deles. Podemos fazer devido à correção conforme a gravação. E as falhas são... Agora, porque a matéria está praticamente toda ausente daquilo que nós temos. Não, A versão que nós temos não é a mesma coisa. Não mais atualizado. Isso pode ser, isso não caiu bem, não é? Dizer que a nossa versão é diferente. Não é isso que eu estou a dizer. A cópia foi tirada para nós, em papel. Não é uma reação, foi isso que eu disse, mas não. Não, mas eu aceito que seja transcrita a gravação. Não vejo mal nenhum nisso, para não estarmos a perder tempo. O que está dito está dito, pronto. Fazer o entender, demorar essa Avançamos então com essas duas coleções. Fazíamos então o acrescento depois na coleção de dados. E continuávamos com mais coleções. Caso Vamos em gravação, não é? Exatamente, nesse espaço, sabes qual é que é a matéria? É acrescentar realmente o que foi. Nós estamos adultos, sou o vereador presidente Carlos Jorge, em substituição do Sr. Presidente da Câmara. Saúde para os jornalistas e o público presente. E realmente esta ata vem aqui coisas que não parece que passaram um bocado mal. Ou a gravação ficou mal. Uma parte onde diz que o vereador António Moreira inicia a sua intervenção, neste caso na página 2, quase cai embaixo da página, diz: falou sobre um buraco em frente ao edifício da repartição de finanças que se encontra há muito tempo aberto. Eu falei que, tenho quase a certeza que falei que as águas de Ribatejo abriram um buraco em frente das finanças, das antigas finanças, e que há mais de 2 meses e que as águas do Ribatejo usavam e abusavam desse processo. Não está nada ali escrito. E eu gostava que ficasse escrito essa situação, porque eu não quero que acuse outra pessoa por ter dito isso das águas do Ribatejo. Quem eu disse fui eu. Por isso eu disse que as águas do Ribatejo abriram um buraco para a reparação de uns tubos, ou não sei o que é que andaram lá a fazer, há mais de 2 meses e que o buraco continua aberto. E hoje continua aberto. E estou agradecido que lá para o Natal também deve estar aberto. Depois, mais para a frente, quando diz aqui que já na página 3, mais ou menos a meia da página, diz sobre a empresa Águas do Ribatejo e a falta de água, isto é referindo-se ao Sr. Presidente da Câmara, nas respostas, diz que referi que houve 3 dias seguidos que faltou água. Eu penso que isso não foi isso que o Sr. Presidente disse. Penso que o Sr. Presidente disse que faltou água 3 vezes. Penso que não foi 3 dias seguidos. É que tira um bocado o sentido da verdade da situação.
Sim, depois que o Sr. Presidente disse que houve 3 dias em que faltou água de noite. Sim, exatamente, porque ele depois refere 2 deles. Mas não foi e depois houve um outro dia. Final da tarde, penso que foi assim que o Sr. Presidente disse. Penso que isto aqui não está correto. Pelo que está aqui escrito, faltou água 4 dias. Eu não sei se faltou 4, se faltou 3, mas tenho quase a certeza que o Sr. Presidente não disse que foi 3 dias seguidos. De resto, são 3 dias. 3 vezes. Estes 3 dias seguidos, 3 vezes. Tenho mais a certeza que o Sr. Presidente disse que realmente faltou água 3 dias, mas não seguidos. Faltou 3 vezes. Já agora, eu também não estando na reunião, mas li a ata. Só posso apontar um erro ortográfico ou outro. Mas aqui assim, a meio da terceira página também, quando diz referiu que Alpiarce em termos profissionais em relação a outras câmaras da Ecologia é a que tem mais caixotes de lixo que tem por habitante. O que está ali, mais caixotes de lixo, tem por habitante. O habitante não faz sentido estar o que tem. Assim como na linha de baixo, há um esforço de suplementar, tirar o de e ficar só suplementar. A seguir eu também está a ser cumprido, eu penso que o serviço à população parece. Mas aí não sou eu não tive uma reunião, não sei o que é que eu disse. Mas penso que também, eu também olhei para isto e sinceramente achei. Mas só está a frase diz, referiu que acima de tudo, a seguir serviço à população. Referiu que acima de tudo está o serviço à população e que a situação está a ser acompanhada. O serviço da recolha de lixo, que é o que está no contexto. Não sei se há mais alguma alteração que queiram sugerir. Iríamos pôr então a votação com as devidas correções que foram aqui apontadas. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado no ambiente. Passávamos então aos assuntos antes da ordem do dia. Passam por favor, seja bem-vindos então. Bem, Sr. Vice-Presidente, eu folgo que o senhor tenha ido de férias e que venha revigorar de energias, mas não pode ir muito tempo, porque já me caíram uma série de reclamações sobre os lixos e sobre o penhor que o senhor tem. E, efetivamente, tenho aqui algumas reclamações dos moradores do Frade de Cima, nomeadamente na rua 1º de Maio, sobre a recolha dos lixos e sobre aquilo que é também a recolha de resíduos separáveis nos ecopontos. Fizeram uma série de registros fotográficos, quer dizer, não vale a pena mostrá-los aqui, mas se o Sr. Vice-Presidente quiser, aqui para o seu e-mail, mas que, de facto, nesta época de calor, e que é uma época normalmente propensa à difusão e população dos cheiros, temos aqui no Frade de Cima algumas situações graves. Portanto, o Sr. Vice-Presidente já tinha alertado que não conseguia ou não arranjava forma de aumentar o ritmo de trabalho ou de recolha de lixo superior àquilo que está neste momento, que é uma semana, que eu penso que se confirma, eles são recolhidos semanalmente, mas os registros que me enviam e os relatos que me enviam, portanto, na segunda-feira passada já lá passavam 9 dias, desde que os lixos não eram recolhidos, em específico nesta zona, depois obviamente não foi feito um levantamento de toda a área, mas pelo menos os moradores desta zona queixavam-se de facto da situação, especialmente com o calor, era uma situação má,
e que vai, quer dizer, ao encontro daquilo que o senhor tem explicado, que é que de facto não consegue agilizar os serviços para recolher com mais frequência do que uma vez por semana, mas isso manifestamente é insuficiente e obviamente é insuficiente porque percebemos que os municípios que não têm nenhum tipo de motivação política, têm uma motivação de manter a salubridade da zona onde vivem, não estão contentes com a prestação da Câmara e, portanto, é preciso perceber o que é que podemos fazer, que outras formas podemos ter para manter as zonas com a maior limpeza possível. Já sabemos que nos vai dizer que temos o maior número de caixotes de lixo por habitante, por metro quadrado, eu agora não me recordo qual é o rácio, mas na prática não é suficiente e as queixas vão chegando e, portanto, cabe-me a mim também, sendo interpelado pelos municípios, trazer a esta sede estas matérias para serem discutidas e para serem solucionadas. Também no Frade de Cima, eu penso que o Executivo recebeu o mesmo e-mail que eu recebi, portanto, que tinha a ver com alguns terrenos na urbanização dos Sobreiros, onde os habitantes estavam muito preocupados com a quantidade de erva seca que rodeia aqueles terrenos à volta da urbanização e que são, segundo entendo, propriedade municipal e cabe, obviamente, ao município preservar, salvaguardar e manter espaços, especialmente em épocas de incêndio, que sabemos que têm assolado o país de uma forma devastadora este ano. Aproveito de forma benigna para mandar uma saudação aos nossos bombeiros municipais, a todos os bombeiros pelo país fora. Efetivamente tem sido um esforço hercúleo. Tenho acompanhado de perto alguns voluntários e profissionais e, de facto, tem sido um esforço hercúleo e cabe-nos a nós, instituições públicas, com estas medidas preventivas, evitar que situações em épocas muito quentes, e estamos a falar do julho, já estamos em agosto, mas estamos a falar do julho, já foi determinado, tivemos o mês de julho mais quente desde que há registros meteorológicos, que penso que é 1886, portanto o planeta obviamente está a aquecer e isto tudo são fatores que subcarregam e que despoletam obviamente este tipo de situações e a Câmara tem que agir naquilo que são as suas competências e os moradores, neste caso os moradores desta urbanização, fizeram este reparo e obviamente cabe-me a mim, porque o Executivo não se pronunciou sobre o mesmo, cabe-me a mim indagar em que ponto é que está esta e outras situações pelo Conselho que possam ser potencialmente perigosas. E isto me permite o paralelismo, quer dizer, isto está tudo bem até acontecer as desgraças, porque vimos o que é que foi a desgraça de uma má manobra, onde foi o Festival de Andanças, que, por causa de uma má ação, que não se sabe de quem é, nem eu vou opinar agora sobre isso, porque há opiniões contraditórias, mas que acabaram por arder mais de 400 veículos e, felizmente, não houve nenhuma vítima a registar, mas que estas situações são potencialmente perigosas e cabe à Câmara resolvê-las ou então prestar esclarecimentos porque é que não as pode resolver. Permita-me também aqui fazer uma saudação especial ao Miguel Arraiolos, que nós homenageámos há 2 semanas aqui nesta sede, que foi aos Jogos Olímpicos, que fez a sua prestação e eu penso que é importante saudarmos os atletas em todos os momentos da sua carreira. Obviamente todos nós seguimos com medalhas olímpicas, mas a vida é o que é. Não podemos estar sempre só nas vitórias e nas glórias, temos que saudar a participação e o empenho que os atletas têm e eu quero aqui saudar publicamente o Miguel Arraiolos, porque, como dizia um companheiro dele, que ficou em quinto lugar, penso João Silva, se não me falha o nome, em que, interpelado sobre a questão das medalhas, ele disse uma coisa muito curiosa já à comunicação social. Ele dizia, bem, vocês tentem lá montar uma empresa e fazer dela uma das 3 melhores do mundo. Portanto, sem condições, sem apoios, e, portanto, isso é um problema endémico do Estado português de há muitos anos, que é a falta de apoio naquilo que é o desporto, que tem vindo a melhorar em Portugal ao longo dos anos, mas que, obviamente, ainda não podemos nos configurar como uma potência como os Estados Unidos ou outra, que dão bolsas de estudo, inclusive para jogar bola, e, portanto, tem uma dinâmica e uma visão sobre o desporto totalmente diferente da nossa. Estes carolas fazem o seu trabalho, muito às suas expensas,
às expensas dos seus pais. O próprio canoista chorava no fim da prova por ter perdido a sua categoria em, presumo, K1000, e eu percebi que não peço mais dinheiro aos pais para isto. Isto é ridículo, não é? É ridículo, mas ao mesmo tempo faz-nos a nós políticos ter que tomar uma posição e saudar os atletas que têm empenho, que empenham a sua vida e as suas próprias economias para representar o nosso país. Portanto, fica a minha saudação amigável a eles e esperamos vê-lo daqui a 4 anos nos Jogos Olímpicos. Presumo ser anda lá a pé. Muito obrigado. No seguimento do que o Sr. Vereador Pedro Gaspar disse acerca dos lixos, eu já a semana passada perguntei, questionei ao Sr. Presidente sobre o porquê de os lixos nos lugares estarem a ser recolhidos só uma vez por semana. Uma vez por semana. Eu quero aqui voltar a falar no assunto e dizer o seguinte. Realmente lamento aquela situação de 4 contentores que foram queimados na zona das Faias. E eu, como sou uma pessoa de boa vontade, e acredito em todas as pessoas, não acredito que aquilo tenha sido por um ato puro de vandalismo. Não acredito. Mas também lhe digo, Sr. Vereador, que admiro-me como é que não sucede mais vezes em todo o concelho. E naquele sítio em particular. Aquele sítio em particular tinha sempre dezenas de quilos de lixo no chão. Daí a razão que eu não acredito que tenha sido alguém premeditado a fazer aquilo. Pode ter sido um acidente, sei lá, um cigarro, uma pessoa passou lá de noite e plantou um cigarro e pegou o fogo àquela situação, que foram 4 montadores e que bastante caros devem ser para a autarquia. Também dizer-lhe que tive o cuidado de, esta semana, não sei se foi ontem, se foi antes de ontem, desloquei-me aos lugares para voltar a confirmar a versão que as pessoas me dão sobre o lixo. Posso lhe dizer que no Frado de Cima corri todos os contentores, só 4 contentores é que não tinham lixo em excesso. Todos os outros tinham dezenas e dezenas de sacos no chão. Foi ontem, não sei, não posso precisar. Foi esta semana. Foi na quarta, foi na quinta. Foi na quarta-feira à tarde que tive o cuidado de me deslocar aos lugares para confirmar e para não estar aqui a falar coisas que depois possam não ser verdades. Era bom que houvesse um pouco mais cuidado, eu compreendo as dificuldades, os carros estão avariados, a falta do pessoal, eu compreendo isto tudo. Mas pergunto eu, o que é que me vale a mim ter mais contentores por habitantes e depois não ter contentores? Porque os contentores não estão a fazer o papel deles. E não me admiro nada que um dia venha a suceder o mesmo que sucedeu na zona das Faias. Depois dizer ao Sr. Presidente que pedir um pouco de atenção para principalmente 2 parques de estacionamento que há à Piazza. Aquele por trás da Praça José Pinhão e aquele parque que é um parque muito movimentado, referente dos Águias, onde existem dezenas e dezenas de pedras soltas, com todo o perigo que isso é para... No Largo dos Águias, há N buracos no chão e um monte de pedras pelos cantos. Na praça, naquele parque de estacionamento, por trás, ao lado das finanças, neste caso por trás da Praça José Pinhão, bom, estão aí pedras por tudo que é sítio. Essa situação, se pudesse ser evitada, é que eu já tenho tido cuidado de parar e tirar as pedras do meio da praça e pô-las nos cantos, para que não haja ali um perigo de saúde pública, que digo já que não é muito agradável, já assisti a uma situação desta. Depois, perguntar uma coisa, porque eu tenho dúvidas. Eu tenho quase a certeza que é responsabilidade da autarquia, mas tenho dúvidas e, como tal, vou-lhe fazer a pergunta de outra maneira. A estrada do campo que liga ao Piazza à Tapada. Quem vem da Tapada para cá, ali
durante 2 ou 3 km a estrada está marcada. Depois, acabou-se a tinta, ou o Instituto das Estradas de Portugal não gostam de Alpiarça e não marcaram a estrada no Conselho de Alpiarça, a Câmara Municipal já fez alguma coisa para que essa situação fosse resolvida. Isto se a responsabilidade for das Estradas de Portugal, que eu tenho a impressão que aquilo é considerado uma estrada municipal e neste caso passa para a responsabilidade da autarquia. Era bastante importante que fosse reposta a pintura naqueles 5, 6 km, porque principalmente no inverno, eu digo-lhe que a pintura da estrada é muito importante. Uma questão também de segurança das pessoas, porque às vezes quando está a chover e no nevoeiro é muito complicado transitar naquela estrada se não estiver aquilo sinalizado. Depois, numa reunião anterior, em que falámos aqui da água da barragem, foi-me dito, penso, pelo Sr. Vereador Carlos Jorge, que depois faria-me chegar as análises, ou iria mostrar as análises, entretanto não recebi nada e eu tinha curiosidade em ver isso. Depois dizer que aqui há 1 ano e meio, não faço ideia, não tenho precisa data, denunciei aqui uma situação na Placenta de Zé Pinhal, mas como todas as situações, penso eu, se calhar sou eu que estou com má vontade, todas as situações apresentadas pelos vereadores da oposição, passa-se ao lado. E falei daquela situação dos skates, dos jovens andarem nos skates na Praça de Zé Pinhal. Eu digo-lhe que já existem pedras partidas, aquilo está cheio de óleo, está cheio de sebo as pedras, as pessoas se quiserem sentar não podem sentar, eu volto a reforçar a situação, porque a mesma pessoa voltou-me a chamar a atenção, as mesmas pessoas, aliás, e eu fui lá confirmar e passei lá com a mão e realmente aquilo está cheio de sebo. É só mandar agora na pequena atuar e dizer que aquilo ali não é nenhum campo para skates. Mas também reconheço que os jovens não tendo um sítio desses para praticar a modalidade que eles gostam, penso que deveríamos, com tantos espaços que temos aí vagos em Alpiarça, na meia de vila, e tantas casas velhas, que já deveríamos pensar também numa situação dessas. E para já é só. Ora, vamos lá então ver se eu consigo dar resposta a todas as questões colocadas. Em primeiro lugar, frente àquela situação que o Sr. Vereador António Moreira referiu, do buraco em frente às finanças, eu ao ler a ata realmente vi que tinha sido também focar essa situação, pedi a alguém para me ligar para as águas do Batejo, que foi o Sr. Chefe de Gabinete, e eu vou dar a informação que esse buraco será tapado terça-feira sem falta. Foi dada a informação das águas do Batejo, terça-feira então. Terça? Nós temos andado em cima dessa situação, e eles mostraram, dizem que têm tido dificuldade em arranjar agora quem faça neste período de férias, quem faça esses trabalhos, mas terça-feira o buraco será. Vamos aguardar e ver se realmente será ou não. Permita-me que lhe diga já agora, se não se importa, que era bom que a Câmara reforçasse perante as águas do Batejo que eu não abuso esse processo de trabalho. Nós reforçamos e acredito que reforçamos. Eu tenho noção disso. Também nos custa a nós, e até porque grande parte das pessoas às vezes também não tem bem noção se aquilo é da responsabilidade da Câmara, se é das águas, e grande parte dessas situações às vezes são incutidas indevidamente à Câmara Municipal, quando é da responsabilidade das águas. E nós temos essa preocupação, sistematicamente, quando há um buraco feito pelas águas do Ribatejo, de pressionar, de ligar, no sentido de ser reparado o mais urgente possível. Pronto, esta estava à parte. Vamos então começar pelas questões apresentadas pelo Sr. Vereador Pedro Gaspar. Quanto às situações do lixo na rua 1º de Maio.
Eu recebi também uma mensagem na terça-feira, salvo erro, ou na quarta-feira, referente à situação dos ecopontos do Fernando de Cima. Um morador enviou-me, chamou a atenção disso. E como sabem, a recolha é feita no órgão da Câmara, mas pela conduzida. Nós já enviamos um e-mail a solicitar que essa recolha seja feita o mais urgente possível. Questão de caixotes de lixo, ninguém me chamou a atenção de nada e não quer dizer que eles não tivessem cheios na quarta ou na quinta-feira. Porque, como sabem, na segunda-feira foi feriado, a recolha começa por Alpiaça e se calhar os caixotes nos lugares da quarta-feira estavam exatamente como estavam os de Alpiaça na terça-feira. Portanto, nós temos o cuidado e penso que a questão do lixo é uma questão pertinente. Nós já transmitimos as dificuldades, elas estão aí, são reais, não podemos dizer o contrário. Agora, que grande parte dessas chamadas de atenção não fazem sentido, não fazem. Ainda esta semana apareceu uma fotografia a circular na internet de um município que depois também, ou em simultâneo, ou até antes, não sei precisar o momento, enviou para o Presidente da Câmara também essa tal dita, a reclamação dessa fotografia, de um caixote de lixo. À terça-feira, à volta do caixote estava completamente limpo e via-se os sacos de lixo um bocadinho por fora do limite, mas um bocadinho, não mais de um pão, por cima das bordas do caixote de lixo. E estava de tal maneira indignado com aquela situação. Quando sabe e faz afirmações que não são corretas, porque naquela zona, sistematicamente, a recolha é feita. Que há semanas que o carro do lixo não passa lá. O que não é verdade. O que não é verdade. Portanto, isto são tudo situações que cada um tem o seu ponto de vista, tem a sua opinião, eu respeito perfeitamente e acho que vocês devem de trazer, assim como eu também recebo chamadas de atenção das pessoas, como acabei de referir. Vamos nem tanto ao mar, nem tanto à terra. E essa situação, então, foi feita no Valdac. É abismal. É uma situação abismal. Volto a referir, a questão da recolha do lixo é uma questão pertinente, que me preocupa, que onde sistematicamente em cima da situação, se o esforço que é desenvolvido por quem faz esse trabalho. Ainda hoje o carro do lixo avaliou. Às 8 da manhã, o carro do lixo estava a chegar ao Ribeirão para ir tentar a reparar a situação. Os funcionários ficaram aqui, outros foram para casa. Solucionou-se a questão da reparação do carro do lixo e eles foram imediatamente trabalhar. E se não conseguirem acabar a recolha hoje toda no Conselho, amanhã vão trabalhar. Portanto, aquilo que eu vos peço é, e hoje sou eu que estou a dirigir a reunião, mas posso fazer noutra altura qualquer, mas peço-vos encarecidamente, compreendam essa situação. São situações que os funcionários aplicam-se ao máximo na recolha do lixo, fazem, e eu não ponho em dúvida que vocês duvidem sobre isso, não é isso que está em causa sequer, mas que as situações que por vezes são apresentadas, e essa andou a circular na internet, e toda a gente que quiser pode consultar e pode ver, está à frente de todos. A questão que o vereador Pedro Gaspar colocou a seguir sobre a organização dos chuveiros, eu antes de ir de férias despachei no sentido deste trabalho ser efetuado.
E depois recebi uma comunicação dos moradores a dizer que ainda não tinham lei. É verdade, ainda não foram lá. Mas essa situação está a qualquer momento a ser feita, porque quem anda com o roçador é o tratamento, quem anda com o trator é o que despeja as fossas, é o que rega as árvores. E nós vamos programando o trabalho conforme as necessidades, e isto está para ser feito na semana que vem. Não garanto na segunda ou na terça-feira, mas é uma das prioridades que ele tem para efetuar. E despachei também para os serviços para dar resposta aos ministros a informar precisamente isso mesmo. Não sei se já foi feito, se já chegou, se não. A questão da salvação especial ao Miguel Arraiolos. Eu faço minhas também as palavras do vereador Pedro Gaspar. Acho que é de enaltecer o esforço de todos os atletas, que, principalmente destas modalidades chamadas amadoras, que eu sei o quanto é difícil atingir os objetivos que muitos deles conseguem atingir, sem meios, sem condições, e cada vez a exigir-lhes sempre mais do que por vezes eles conseguem dar devido às condições também. A questão do lixo, eu penso que o vereador António Moreira colocou também a questão da recolha do lixo. Eu volto a falar a questão do lixo só para dizer mais uma coisa. Nos lugares, a recolha do lixo obrigatoriamente é feita uma vez por semana. Não quer dizer, e muitas das vezes isso acontece, que eu estou em permanente contacto com o condutor e muitas vezes acontece, eles vêm vir descarregar ao hotel e eu telefono e digo-lhes para passar no frado de baixo ou no frado de cima, porque no caixão tal ou no caixão tal é preciso ser despejado. Porque por vezes nós não... Há situações que não estamos à espera e que os caixotes enchem. E nesta 1º de maio, penso que, não sei se teve a ver com a festa que houve lá do que houve lá, e que o caixote teve, se calhar, mais cheio, mas deve ter sido também uma questão de 1, 2, 3 dias, não mais do que isso. E essas situações são imediatamente efetivadas. A questão das pedras no estacionamento, eu vou ter em conta essa chamada de atenção, porque aliás também já vi isso, também lá vou estacionar o carro e já vi. Não vai ser possível neste momento elas serem colocadas, mas se estiverem lá soltas eu vou pedir a alguém que as vá tirar e depois a posteriori que sejam colocadas. O pessoal nesta altura está a ser praticamente todo penalizado para a feira e como sabem, os meios são poucos e a pessoa que desempenha essas funções, que é o Sérgio Custódio, também está lá a desempenhar outras funções, mas muito em breve essas reparações vão ser efetuadas. A análise da água da barragem ainda não chegou, mas eu não me esqueço, e assim que chegar eu faço chegar e peço para colocar. Mas demora tempo. Já as outras, se forem a ver, as outras foram colhidas em março. Quando é que nós tivemos, ao fim de praticamente 2 meses, é que tivemos as análises. Pois, mas ali não. E isso é certeza absoluta que elas ainda não chegaram, também ainda não chegaram muito. A questão dos skates, já naquela altura de corrida também chamada de atenção, eu vou forçar a mesma e pedir para alguém para a Janiel realmente passar por lá e analisar a situação e alertar as pessoas que essa seja a situação. E assim o exige. A estrada do campo. A estrada do campo não. Estava a passar. A estrada do campo é da nossa responsabilidade. A estrada do campo é da nossa responsabilidade. Nós não nos foi possível, no final do ano passado,
abrir concurso e arranjar dinheiro para a marcação das estradas. Acho que isto já foi falado aqui numa reunião de Câmara anterior. Fizemos-o apenas no início deste ano. O processo foi todo concluído e neste momento, a semana passada também, já houve pessoal da Câmara que andou lá a limpar e a cortar as ervas junto às linhas laterais, porque eles nos garantiram que dentro de uma semana, 15 dias, que estavam a fazer a pintura da estrada. Já está adjudicado, já está tudo feito, portanto, está dependente da firma vir cá pintar ou não esse troço de estrada. Não sei se... Eu tenho só uma pergunta. Estava aqui a chegar agora. Obrigado. Agradecendo, efetivamente, a explicação, eu registrei aqui duas coisas. Organização dos sobreiros. O senhor Treventino tem muito trabalho. É um único turístico que cada ano. De acordo? Não é o trabalho, são prioridades. São prioridades. Não é só aquele terreno, vamos aos terrenos todos a pé. Exato, ao Sr. Vice-Presidente, eu só estou a registrar que o senhor disse há só uma pessoa para fazer este trabalho, foi feita uma lista, uma definição de prioridades, portanto, para mim... E é feito um levantamento, e agora, só para dar mais uma informação, é que esse levantamento, anualmente, é feito pelo fiscal municipal. Ele faz o levantamento, informa, eu despacho para os serviços e o trabalho é escalado para ser feito. Mas a definição a prioridade é definida pelos serviços ou pelo governo? Ele manda uma lista exaustiva de todas as situações e eu despacho automaticamente para fazer. Se é a primeira que está na carga, é a primeira que está na carga. Se não é, se não for dada outra indicação, o funcionário segue a ordem que está. Sim, só para perceber como é que funciona, como é que são dirigidos os serviços. Enfim, podia haver prioridades, ou por aproximação das habitações, ou por... Enfim, podia haver uma... São todas dentro do perímetro. Muito bem. Quanto à questão dos juízes, Sr. Vice-Presidente, eu compreendo, fico sempre nervoso com estas questões, porque é o seu temor, e depois há coisas... Eu não vi o que circulou na internet, até porque, felizmente, tenho salubridade mental para consultar alguns sítios na internet e algumas páginas no Facebook, e, portanto, a minha salubridade mental mantém-se muito por causa disso, felizmente. Não vi, mas quero fazer aqui dois apontamentos, isso me permite, com todo o respeito. É que eu nunca duvidei da dedicação dos funcionários da posição. Da mesma maneira, mas passou aí a voar baixinho por esse terreno, mas tudo bem. Eu nunca duvidei disso, da dedicação de qualquer um dos funcionários. Mas também não posso pôr em causa a boa-fé do município que faz uma denúncia. E compreenderá que estas matérias, se existe uma denúncia, e tendo em conta que e é o princípio que eu parto, que o município está de boa-fé, eu não o vejo como uma atitude persecutória a este executivo. Vejo como alguém que está incomodado por pagar impostos e não ter o seu problema resolvido, são os juízes à porta de casa. Agora, o Sr. Vice-Presidente tem dado as explicações que são legítimas no desenvolvimento destes serviços e, portanto, para mim o assunto está tratado, portanto, o assunto é colocado, mas, por favor, também, é o que eu lhe peço, assim como pediu encarecidamente, eu também peço encarecidamente que não pense que todos os municípios que fazem ou que nos chamam a atenção, que o e-mail também veio para mim, têm alguma atitude persecutória para com o Executivo ou para com a sua pessoa, simplesmente. Há que considerar que estarão incomodados com o assunto e pretendem um outro tipo de desenvolvimento de serviços. Não estou nem em conta no frente aí. Portanto, era só o respeito. Exatamente, só que eu tenho a registrar. Muito obrigado. Ora, não havendo mais assuntos, passávamos então à ordem do dia, ou querem fazer um intervalozinho por meia hora, não sei. Se permitir fazer um intervalo, eu agradecia. Só que é rápido. 5 minutinhos já bem filas. Ora, vamos então reiniciar os trabalhos. Eu tinha aqui um apontamento que há pouco me esqueci, e se me permitirem, peço desculpa, mas numa das últimas reuniões que a Dra. António Moreira cá esteve, e acho que foi consigo, falou na questão do protocolo da NRSM. E eu, quando me coloco numa questão, gosto de responder e
assuntos, agora pedi aos serviços realmente para saber e para me inteirar do que é que estava a passar. Portanto, depois da celebração do protocolo, já houve 2 vezes visitas dos técnicos da mesa ao casa para atender municípios. E também já houve alguns contactos de municípios que se dirigiram aqui à Câmara e que nós contactámos a Santarém e que foram canalizados, foram orientados no sentido de eles passarem por lá e realmente esclarecerem as dúvidas que tinham na altura. Esse é o ponto da situação referente ao protocolo com a NERSAN. Pronto, então passávamos então aos assuntos da agenda. O ponto 1 tem a ver com uma carta enviada pelo Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santarém, referente ao internamento de doentes no Hospital de Torres Novas. É para conhecimento. Não sei se deu-se conhecimento. O ponto 2 tem a ver, que foi um requerimento apresentado pela município Maria Alice Martins Pereira Rodrigues, que tem a ver com uma licença especial de ruído para uma festa de casamento a realizar no pavilhão do PCP no espaço da feira, no dia 14 de 8 de 2016, no horário compreendido entre as 0 horas e as 24 horas desse mesmo dia. Vem para ratificar. A licença não foi passada para este período, mas sim para o período compreendido até às 2 da manhã, como é habitual. Não sei se há alguma questão. Então, por a votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por maioria, com 2 abstenções, 10 não. Todos para e António Moreira. O ponto 3, e agora sim para a divulgação, tem a ver com uma licença especial de ruído para uma festa de banco a realizar na esplanada dos Arcos, na Rua José Alves, no dia 19 de 8 de 2016, para o dia 20 de 8, no horário compreendido entre as 20 e as 2 da manhã. Não sei se tem alguma coisa a apontar. Não? Sr. Vice-Presidente, é só porque esta questão é recorrente. Se isto, a pergunta que eu faço é em jeito de monitorização, porque este espaço, esta esplanada, tem falou-se aqui diversas vezes que eventualmente poderiam haver queixas dos moradores. E esta licença especial de ruído vem novamente, interessa saber se tem havido queixas, se não tem havido, se o espaço tem cumprido, interessa saber isso para a votação. Neste momento, até este momento, não nos chegaram reclamações extremamente. Então, por a votação, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 4 tem a ver também com uma licença especial de ruído para uma festa Sunset a realizar no Parque Campismo de Valpiarça no dia 20 de 8, na noite 20 de 8 para 21 de 8, e o horário compreendido entre as 18 e as 2 da manhã. Não sei se... Não teremos, em princípio, problema dos moradores, mas teremos, eventualmente, os utilizadores do parque. Mas parece plausível estimular a economia local. Eu votarei a favor.
votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto 5 também é para conhecimento, tem a ver com o agradecimento pelo convite à participação no 7º Festival Anual em Alpiaça da empresa Google. Não sei se alguma coisa a dizer. Realmente agora passávamos então ao ponto de unidade. Eu pedi para ser colocado este ponto, tem a ver com um protocolo de cooperação e parceria entre a Câmara Municipal de Alpiaça e a empresa Garrido Publicidade e Montana. Eu tinha pedido para o Gabinete Jurídico analisar o protocolo e ver estas situações que estão aqui definidas, e só nos foi dado realmente ontem pronto. Não sei se deram tempo de olhar para o ponto, se tem alguma dúvida. Tive parecer jurídico. Não sei se podemos. Como dizia muito bem, eu para o ponto tive, e eu de facto ia sugerir aquilo que o Sr. Vice-Presidente acabou por dizer, de facto é um parecer jurídico sobre o protocolo de cooperação e de parceria, até porque obviamente envolve uma entidade pública e uma entidade privada. Não temos aqui, quer dizer, eu não tenho acesso ao parecer jurídico, tenho acesso ao protocolo no final, não é? Mas seria simpático estar anexado o parecer jurídico, porque obviamente é sempre uma salvaguarda, portanto, a fazer tudo dentro dos trâmites legais. Eu posso fazer chegar, não sei se no caso depois de já estar a votação feita, de fazer chegar o parecer jurídico já não. Mas vou levar em conta e vou transmitir também essa opinião. No sentido de quando vier situações destas que venham realmente o parecer, mas eu basto da sua palavra dizendo que o parecer jurídico é favorável e depois eu fico confortável para votar. E foi redigido em colaboração, então faz com o Garrido e com connosco. O protocolo tem a ver essencialmente com o fornecimento da gama de produtos para a Casa Museu e sem custos iniciais para o município e depois o lucramento mensalmente das vendas e uma porcentagem de 25% ao município pelos artigos que são vendidos. Evita com que o município tenha que andar com dinheiro à frente e nada. Se me permite, aqui a questão, e isto não é conhecimento geral, e até por uma vasta gama também que o Garrido tem e coisas que já foram faladas e conversadas aos objetos a colocar em venda que vai fazer também propositadamente para a casa. Eu, como deve imaginar, e é conhecimento público, eu tenho uma excepcional relação com o Sr. Garrido, até uma pessoa muito próxima da minha força partidária, é um empresário que, não sendo cá, está cá sediado há mais de 20 anos e até já foi homenageado como prémio do município, ano passado, mesmo por essa razão, e, portanto, tudo me leva logo de imediato a ter simpatia por este protocolo. Mas uma coisa é termos simpatia, outra coisa é rasgarmos ou não o papel da lei. E aqui isso é que está em causa. Cada vez que existe uma parceria público-privada, e tivemos em Portugal péssimos casos de PPPs, obviamente que a questão jurídica é fundamental, porque existe o princípio da concorrência, existe o princípio da subsidiação do setor público através do setor privado, portanto existe uma série de matérias jurídicas importantes, daí eu ter pedido. Agora, a partir do momento que o Sr. Vice-Presidente, que eu sei que é um homem de palavra, me diz, olha, eu vou-lhe enviar o parecer jurídico, mas pode votar porque é favorável, tudo
tem sido muito confortável com isso. Iria então pôr a votação do protocolo da cooperação de parceria entre a Câmara Municipal de Alpiaça e a Publicidade Limitada. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por maioria. Evento público na sala, não sei se... Hermínio Batata. Não sei se mais alguém. Se não houver, faça por favor. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Esta é uma sugestão, não tem grande importância, mas, enfim, olhando também ao conteúdo da ordem de trabalho, penso que isto encaixa perfeitamente. Hoje quis confirmar a data da reunião, se havia hoje reunião, não é? E fui ao sítio indicado, que era o site da Câmara, não é? E fui na página que diz informações, transitei para avisos, votos e moções, e lá encontrei o calendário das reuniões da Câmara, de 2015. Limpei a caixa, mudei de browser, mudei de computador e está lá calendário das reuniões de 2015. Portanto, informações, avisos, votos e moções. Está o calendário de reuniões da Câmara de 2015, está uma moção sobre o Orçamento de Estado, que naturalmente é o de 2015, e está a informação que há vento forte e neve no dia 4 de fevereiro de 2015. Bom, isto é um assunto. Outra questão é que eu tenho... Sim, isto é um lapso, mas de qualquer maneira penso que os serviços podiam retirar isso de lá, porque fica mal a Câmara e ficam mal os munícipes que tal Câmara tem, não é? A outra questão é as minhas comunicações com a Câmara não têm resposta. Uma de 2014, com uma carimbadela de recepção na cópia. 21 de fevereiro de 2014. Uma exposição por escrito, uma sugestão, aliás, não é exposição, uma sugestão sobre um tema que pode ser ridículo, mas pode ser uma ancoragem para este Conselho. E outro foi um e-mail que eu enviei para a Delegação Regional de Lisboa, como é que aquilo se chama? Saúde. Delegação Regional de Lisboa e Val do Tejo, salvo erro, Saúde, e para o Presidente da Câmara. Foi enviado em 22 de abril deste ano e o assunto é prescrições eletrónicas. Foi enviado para o tal organismo da saúde, para o Presidente da Câmara, com cópia para o Centro de Saúde. O assunto foi exemplarmente resolvido pela Delegação Regional de Lisboa e Val do Tejo. Penso que é assim que se chama. Acho que não é este o nome. Direção Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo. Saúde, não é? Lisboa e Val do Tejo. Recebi uma comunicação de recepção, recebi uma comunicação de que o assunto tinha sido enviado para o Centro de Saúde. Da Câmara, zero. Os normativos que regulam os relacionamentos da administração com os cidadãos indicam que a administração, tanto local como central, deve, pelo menos, dar mostras de que liga alguma importância aos cidadãos. Eu lamento, mas da parte da Câmara nem uma resposta tive ainda. Pronto, é só isto. Muito obrigado, sim. Eu referendo a essa situação, desconheço e como deve calcular, não tenho aqui as respostas. Claro, eu sei. Sobre qualquer assunto que acabou de referir. No entanto, vou transmitir ao Sr. Presidente realmente o que é que se passa e numa próxima reunião certamente será dada a resposta e alguma justificação para essas situações. A questão do site. O Sr. Vereador também tomou aí apontamento, irá verificar e depois volto. Estava sem tabu. Faça a pergunta.
isso não está no costume, mas é preciso ser. Mas a minha orientação disso. Este caso é o deputado municipal. Este caso é o deputado municipal. Há até minuta da reunião 16 de 2016 da Câmara Municipal de Alpiarce, realizada a 19 de agosto, com início às 15h10. Ausente, em gozo de férias, o Sr. Presidente Mário Fernando Pereira. Presentes, o Sr. Vereador Pedro Miguel Gaspar. A reunião foi presidida pelo Vereador Carlos Jorge Pereira, Vice-Presidente. Presente o Vereador Pedro Miguel Gaspar. O Vereador António Moreira, em substituição do Vereador Francisco Cunha, que pediu suspensão de mandato de 18/8 a 16/9, e o Vereador João Pedro Reiones. Foi apresentado ao Sr. Mediado de Tesouraria referente ao dia 18/8/16, com valor de disponibilidades de 225.383,59. Antes da ordem do dia foi apresentada a proposta da ata número 15 da reunião realizada em 5/8/16, que foi aprovada por unanimidade com as retificações sugeridas, mas não foi por unanimidade. É. Foi por unanimidade. É? Unanimidade. Sem as votações. Sem os documentos. O vereador Carlos, o vice-presidente, não votou. Ainda há mensagem. Uma ameaça. O barco virava. Já não temos muita festa. O vereador Pedro Gaspar falou sobre as recolhas de lixos urbanos e ecopontos no Frade de Cima. Houve gravação. Saudou o atleta Miguel Arraiola pela gravação. O vereador António Moreira reforçou a questão da recolha de lixo, houve gravação. Solicitou um pouco mais de atenção sobre os parques de estacionamento, especialmente. Desculpe interromper. Na minha intervenção está incluído a organização dos chuteiros também no Frade de Cima. Ou seja, o corpo da ideia da volta da organização dos chuteiros. Eu não paro de fazer. Organização dos chuteiros, houve gravação. No Frade de Cima. Solicitou um pouco mais de atenção sobre os parques de estacionamento, especialmente no Lar dos Áreas e atrás da Praça de Sertão. Tem pedras soltas, a gravação. Estrada do campo marcada no início e não marcada depois, a gravação. Água da barragem, solicitou as análises, houve gravação. Situação na Praceira José Pinhão dos jovens que andam de skate e quebram e sujam as pedras, a gravação. O vice-presidente respondeu sobre o buraco em frente às finanças, a gravação. Respondendo ao vereador Pedro Gaspar e aos vereadores Pedro Gaspar e António Moreira, informou que a recolha dos ecopontos é feita pela Poesia, houve gravação. O vereador Pedro Gaspar replicou, houve gravação. Ordem do dia. Internamento de doentes no Hospital Torres Novas. Deu-se conhecimento. Ponto 2. Aprovado por maioria com a abstenção dos vereadores Pedro Gaspar e António Moreira. Ponto 3. Aprovado por unanimidade. Ponto 4. Aprovado por unanimidade. Ponto 5. Deu-se conhecimento. Adenda. Ponto número 1. Protocolo de cooperação e parceria entre a Câmara Municipal de Alpiarce e a Garrido Publicidade Limitada. Aprovado por unanimidade. Havendo público em sala, inscreveu-se o Sr. Arlindo Batata, que falou sobre os calendários das reuniões de Câmara e o calendário das reuniões de Câmara de 2015. As suas comunicações com a Câmara não têm resposta. A exposição de 20 de
Será permitido eu dizer alguma coisa? Não. É que não é com conhecimento, foi com ação para o Presidente da Câmara. Sabe pouco disse que era com conhecimento. Perdão, pronto, ok. Então. Mas foi ação, já agora foi ação. Pelo menos aquela de. Não devíamos estar aqui em. Não. Mas só para. Eu tenho noção que há pouco, quando afirmou aquela carta que foi enviada à IRS, disse que tinha vindo com conhecimento ao Presidente da Câmara. Posso estar equivocado, mas quase certeza que foi essas as palavras Foi lá perceber, era com ação. Mas se for isso que eu quero dizer, que seja posta a devida situação normal. Se for permitido, é com ação também para o Presidente da Câmara. Sim, depois na gravação também. Na ata, depois. Obrigado. Mas na ata está com conhecimento. Isso não foi isso que foi feito na realidade, pronto. Tem que ser colocado as palavras que, certo. de forma mais correta, se calhar. Obrigado. Se é fazer a tal dita retificação, porque eu quando tenho quase certeza que foi dito com conhecimento ao Presidente da Câmara. Se não foi com conhecimento, é emendar realmente. Exatamente. Foi feita a emenda. Não é preciso dizer que foi feita a emenda. Ou retificar significativamente. Ou seja, já na minuta. Então, se a intenção é dizer com ação, fica com ação. Mas depois também quem estiver a fazer a gravação percebe esta situação e faz a correção depois na devida intervenção. Com a ação do Presidente da Câmara. Portanto, a minuta da feita agora. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada a unanimidade.